questão que estudamos é a 493. Kardec pergunta: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? E eles respondem: o espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isso é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. Tem a 493A. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Eles responderam: não, mas faz de maneira mais geral. Então, como a gente já vem estudando essa questão dos anjos guardiões ou mentores, eles são espíritos de uma formação moral e espiritual superior, né? São espíritos que já têm uma bagagem moral, um conhecimento e são designados, são convidados a proteger. E como eles têm essa qualificação, eles podem escolher, né, os espíritos que eles vão proteger e escolhem muitas das vezes por simpatia, por afinidade ou por algum relacionamento que já tiveram. E alguns têm a missão, né? Entendem isso como a missão e pedem para passar, né, pegando algum irmãozinho mais difícil, para se qualificar ainda mais. Então eles têm esse dever, não que seja uma obrigação. E como nós bem sabemos também, Deus designou o nosso Mestre Jesus para cuidar dessa ordem. Ele é o nosso governador, o nosso orientador. E todos nós estamos, vamos dizer assim, sujeitos às leis de Deus. Jesus, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Os mentores ou anjos guardiões também não interferem no nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente fala anjo, guardião, protetor, a gente imagina que ele está lá nos protegendo de todos os perigos. Que por mais que a gente se envolva com alguma coisa, nós temos um anjo guardião que vai lá resolver tudo. E não é bem assim. Nós estamos sujeitos às leis divinas. Então, eles, usando as ferramentas lícitas, eles nos orientam. Eles sopram no nosso ouvido conselhos, né? E vai depender da nossa vontade, do nosso equilíbrio, né? Compreender esses conselhos, essas orientações. E como ele fala aqui no final, a questão 493A, ligando-se uma pessoa, o espírito renuncia a proteger os outros indivíduos. O nosso Mestre Jesus, né, ele designou outros missionários para vir nos ajudar. Então a gente vê que isso é uma corrente de auxílio mútuo. Não é porque um espírito ele é protetor de um determinado protegido que ele vai se limitar a fazer o bem apenas a esse indivíduo. Assim como nós, aqueles que são pais, né, protetores dos seus filhos, né, da sua família, mas nós estamos numa sociedade, nós estamos convivendo uns com os outros, e a doutrina nos ensina a sermos bons uns com os outros. Então os espíritos protetores não se limitam apenas a esse protegido, mas o foco deles, o dever deles é com esse espírito que lhes foi designado. Então, de uma forma geral, nós vemos que nós somos amplamente orientados, amplamente protegidos. Então, o nosso mestre, o mestre dos mestres, por aqueles que ele nos envia constantemente, e além de tudo, ele designou um espírito para nos acompanhar.
Isso vem de uma cadeia também de evolução, né? Nós sabemos que o nosso Mestre Jesus, ele foi crescendo moralmente, espiritualmente e se tornou o que se tornou. Um espírito protetor também, já foi como nós, e se esforçou, foi melhorando e alcançou esse patamar. Então todos nós, né, que já temos algum conhecimento sobre a moralidade, que já alcançamos esse conhecimento, temos o dever, né, de proteger aqueles mais ignorantes. Temos o dever de orientar, não de doutrinar, né, como a gente conhece, mas de orientar, de esclarecer. É um dever de todos os cristãos. Ok? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então vamos envolver o nosso irmão Léo, que vai fazer a palestra da noite. Seja novamente muito bem-vindo a esta casa. Que a paz do Mestre da Paz nos envolva e permita que permaneçamos em paz. Espero que todos estejam bem. Eu digo sempre, né, nessa casa de oração, nesse hospital de almas, pronto-socorro espiritual. Esse lugar é maravilhoso para se estar, mas é muito bom para se estar nesse lugar, porque aqui nós temos a proteção e temos também a assistência dessa equipe espiritual, que desde os primeiros raios do sol tem cuidado desse ambiente para nos receber, exclusivamente para nos receber. Olha a importância que temos. Eles vêm até aqui, preparam o ambiente e esperam por nós. Não vão embora, sabe? Olha a importância que nós temos de estarmos nesta casa, nesse templo de Deus. Deixamos sempre esse templo de Deus, né? É muito bom estar aqui. A gente sabe que o templo de Deus somos nós. É aqui dentro, né? Deus está em todo lugar, né? Mas eu adoro estar dentro de uma casa espírita. Hoje o tema que eu propus é do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 8. Está no capítulo 8, com o título, com o tema, na verdade, Bem-aventurados puros de coração, simplicidade e pureza de coração. Mas o que é isso, né? O que é ter simplicidade e o que é ser puro de coração? Porque na época de Cristo, o entendimento de pureza era outro. O entendimento de pureza, na verdade, na época do Cristo era outro. Até trouxe aqui do Rodolfo Calígaras, da Febre, quando ele diz assim, olha o que era a pureza para eles. O Levítico, livro das leis judaicas, chega ao exagero de proibir certos atos devocionais a quem apresenta deformidades, a saber, se for cego, coxo, de nariz pequeno. Olha para isso. Naquela época, se você tivesse nariz pequeno, você era impuro. Você não podia adentrar o templo. Você não podia, por exemplo, levar a sua oferta ao altar. Não. Seu nariz é pequeno, meu amigo. Olha o que era, o que eles imaginavam de pureza. De cego, coxo, nariz pequeno, grande ou torcido. Se tiver quebrado o pé, presta atenção, a mão, se for curvado, se rebeloso, sabe? Você era impuro, você não podia entrar no templo. Se tiver belida nos olhos, aquela ruga, né? Se portador de sarna ou indígena, você era impuro. Jesus foi sempre indagado a todos os momentos por que ele come
impuros, com os. Ele vai dizer aqui, por que eles comem com os impuros, as meretrizes? Por que ele anda com aqueles que cobram impostos? Isso os tornava impuros. Vocês lembram da passagem do bom samaritano? Lembram da passagem do bom samaritano? O homem descia, foi assaltado, foi deixado ao chão, não é? Vinha o sacerdote vindo de onde? De Jerusalém. Tinha ido ao templo adorar a Deus. E lá, adorando a Deus, esse sacerdote prometeu amar o próximo. E fez ali a sua oferta. Pôs o vinho, pôs o azeite no altar. Mas ao descer, veja que ele vem numa descida, encontra aquele homem ao chão. Mas por que ele passa de lá? Ele passa por longe. Primeiro, o homem não dava para ser identificado. Ele não sabia se era samaritano ou se era judeu. Se eu tocá-lo, se ele for samaritano, eu ficarei impuro. Aí eu tenho que voltar para Jerusalém, fazer vários processos de novo para me purificar. Vê só. Estava sangrando. Se eu toco, tem sangue, eu vou ficar impuro. Dessa forma, o levita, que era ajudante dele, também alguém passou de lá. Para não se tornar impuro. Para não se tornar impuro. Samaritano desceu da sua cavalgadura, passou azeite, passou vinho nas feridas do rapaz, o limpou, o pôs na sua cavalgadura e o levou até uma estalagem, onde lá o deixou, falou para o estalajadeiro: o que tu gastares a mais, na volta te pagarei. Onde estava a pureza do coração? Naquele que para o judeu era impuro. Nele se cumpria a lei de Deus. Porque os judeus, o povo da época, eles cuidavam demais, tinham muito cuidado com o exterior, com a pureza do corpo, com aquela pureza, com aquela falsa sensação de pureza, que para mostrar para o outro que ele era santo, que ele era puro, que ele era, mas desconhecia ou desfazia das leis de Deus. Daquilo que ele precisava fazer, ele simplesmente deixava em segundo plano. E Jesus, ele veio exatamente nos conduzir a uma pureza de coração. Ele veio nos ensinar o que é um olhar puro. Porque é fácil chegarmos a essa pureza? Você acha que temos essa pureza de coração? Ainda não. Não é fácil. Pelo que diz Emmanuel, o Cristo, ele evoluiu em dois ordens, que hoje já nem existe. Hoje já nem existe. Porque os ordens, ele tem aí 15 bilhões de vida. E os ordens que o Cristo evoluiu já nem existe mais. Ele se tornou um Cristo. E acredite, cada um de nós um dia o seremos. Você queira ou não. Vai levar um tempinho, né? Aí, Cristo está aí à nossa frente, é o nosso irmão mais velho, ele deve estar aí com 40 bilhões de anos à nossa frente. Sabe? Deve estar por essa faixa aí. Mas nós seremos um dia. Chegaremos a essa pureza. Como
são chamados os espíritos que alcançam pureza de coração? Espíritos puros. Puros. Ao chegarmos a essa pureza de coração, tem muita gente que acha que sou espírito puro, agora já vou descansar. Vai não. Vai não. Ao chegar a essa posição de espírito puro, começará ali uma nova jornada evolutiva até chegarmos a Cristo. Assim, porque Cristo não é o nome dele, não, é um rótulo, é o título que ele tem. O título é a posição que ele alcançou, e chegada a essa posição, mesmo encarnado, já não tem como errar, já não é sujeito a erro. Já não é sujeito a erro. Então, é como o irmão falou aqui, são espíritos que vão se purificando, que vão chegando em posições, e ao chegar a determinadas posições, vão fazendo o quê? Tomando conta dos que estão vindo, né, nessa caminhada. Vão auxiliando. Porque como é que chegamos à pureza de coração? No trabalho do bem. É trabalhando, é auxiliando, sabe? Que você chega a essa pureza. E ao chegar na posição de espírito puro, começa essa outra caminhada até Cristo. Sabe como é que eles olham, os cristos olham os espíritos puros? Como criança em jardim de infância. E nós? Embriõezinhos. Chico falava isso, né? Embriões. Porque se na posição, Emmanuel no A Caminho da Luz fala dessa comunidade de Cristos, não é? Essa comunidade se reúne aí, sabe onde, gente? No sol. O escritório deles é o sol. Então lá eles se reúnem e tomam algumas decisões. A última reunião foi para tomar a decisão da descida do Cristo na Terra. Foi a última reunião deles. Quem vai descer? Qual é o Cristo que vai descer? Vamos ver. Porque ele, como governador, ele disse: eu vou. Quem prometeu? Promessa dele. Quando ele foi receber os exilados de Capela, ele prometeu vir. É promessa dele. Então ele veio. Então, chegado a essa posição, eles nos enxergam no jardim de infância. Mas olha a caminhada. É o que o nosso irmão falou aqui. Olha a jornada, porque purificação de coração, purificar o coração, é uma caminhada, é um processo evolutivo. Não é da noite para o dia. Essa pureza que alguns querem revelar, muitas vezes essa pureza falsa, né, sem qualidade espiritual. É muito fácil. É muito fácil eu abrir a boca e falar de mim mesmo, né? Eu sou bom, eu faço, eu aconteço. Gente, nós temos que ter simplicidades até no falar. Até no falar. Porque eu posso estar dizendo que amo com falsidade. Muitas vezes, né? Nós dizemos: eu te amo também. É assim? Simplicidade, ter cuidado com as palavras. Porque as palavras, ela tanto faz com que você ajude alguém, dê ânimo, oriente, acolha, como expulsar. Conheço assistido que foi a uma conversa com alguém numa determinada casa e nunca mais voltou. Nunca mais voltou.
perguntou, você é doido? Você bate na sua mãe? Você bate nos seus irmãos em casa? Gente, isso não é. Isso não pode acontecer. Isso. E nunca mais voltou a uma casa espírita. Por isso, cuidado. Jesus, o que é que Jesus enxerga? O que é que Jesus veio nos dizer? Mudar o olhar. Quando a gente consegue um pouco de pureza de coração, a gente olha o outro diferente. Aonde eu via problema, eu vejo agora solução. Você que quer ver um espírito puro, quando ele olha, imagina Jesus olhando Pedro. Pedro pescando, ele olhou Pedro. Eu, se fosse o Léo, estaria olhando um homem chuco, um brabo, porque o Pedro era brabo. Pedro era ignorante, ao extremo. Aquele pescador, aquele. Né? Eu estaria olhando o quê? Alguém bruto, de uma brutalidade imensa. Jesus, puro de coração, ele viu o quê? Alguém que um dia ele disse, olha, é ele que vai continuar a caminhada apostólica. Como eu entregaria a Pedro, um homem bruto, ignorante, a caminhada apostólica? De que forma? Mas Jesus veio nos ensinar. Pureza de coração, gente, é uma continuidade no trabalho do bem. Nós conhecemos um, quer dizer, tivemos vários na Terra. Se formos ditar aqui, alguém, espíritos ou pureza de coração, espírito de primeira ordem, nós tivemos um espírito de primeira ordem que foi o Cristo. Mas espíritos puros de segunda ordem tivemos alguns. Tivemos um que eu estive no quarto em que ele desencarnou. Eu estive na casa em que ele recebia tanta gente. E vocês não sabem a emoção que é. Quem já foi lá deve saber. Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier. De uma pureza tão grande, de uma simplicidade tão grande, que de 400 e tantos livros que escreveu, nunca tomou para si dedicar, como se diz assim, nunca assinou nenhum como seu. Nunca. A Maíra Braga, não sei se vocês conhecem, é uma médium palestrante, Maísa Braga. Ela fala que os espíritos superiores falam, o mentor dela falou para ela que os espíritos, não sei se foi o mentor dela, sei que ela falou o seguinte: os espíritos superiores falam que quando Chico desencarnou, ao sair do corpo, ele se ajoelha no meio daquele quarto e Emmanuel, o Espírito disse a ele: o que é que você está fazendo, meu filho? Ele disse: deixe eu agradecer ao corpo que tive. Ele agradece ao corpo. Enquanto ele está agradecendo, olha que coisa linda. Ela diz que aparece uma escada de luz em direção ao infinito. E ela diz que em cada degrau daquela escada estava um apóstolo. Olha, cada degrau da escada. Ela
Mas que havia um apóstolo o cumprimentando. Pedro, João, Felipe. Isso. O último era Paulo na escada. E por fim, o próprio Cristo para receber. Se não houvesse pureza de coração, eu não sei se ele teria recebido, se ele seria recebido pelo Cristo. Não sei. Ele era tão puro. Chico Xavier tinha tanta pureza de coração. E certa vez ele chegando lá na casa, duas senhoras o procuravam e uma lhe deu 2 tapas na cara. Falou para ele: rapaz, eu estou aqui desde cedo, esperando você para vir me dar um passe, e você vem me aparecer agora. Deu 2 tapas na cara dele, disse: aí entra e vai me dar um passe. Ele parou, aí Emmanuel na hora aparece para ele. Aí ele disse para Emmanuel: o senhor está vendo o que está acontecendo? Eu não tenho condições de dar passe nela. O senhor não acha que eu tenho razão? Emmanuel olhou para ele e disse: você tem a razão, mas ela tem a necessidade. E aí? Depois de tomar 2 tapas, ter que ir até que a pessoa que te deu 2 tapas e abençoá-la. Que o passe é bênção. Abençoá-la. Isso é Chico. Nós o tivemos aqui, nós o conhecemos. Nós não aproveitamos sequer 1% da passagem desse espírito puro de coração conosco. Nós não soubemos aproveitar 1%. Nós não soubemos aproveitar. Estamos agora nós lutando nessa caminhada evolutiva para chegarmos à posição dele. Não é fácil, vai demorar. Que Chico vem reencarnando aí já há muito tempo. Nós fomos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes, igual ao Cristo. E nós achamos, veja só, nós achamos que o nosso Cristo é o top, né? Entre eles não há diferença. Mas a hierarquia, a respeito. Ele é o Cristo do orbe terrestre. Ele é o Cristo do orbe terrestre. Mas nós temos um Cristo de Plutão, de Júpiter. Cada um tem seu Cristo. Mas nós temos o Cristo do sistema solar. Nós temos o Cristo da galáxia. Né? Então, quer dizer, há uma hierarquia. Entre eles não há esse problema porque são puros. Né? São todos puros de coração. Então, entre eles não há esse problema de hierarquia, de obediência, não. Eles sabem o que têm que fazer, sem a necessidade de ser mandado. E diz Kardec que, chegado a essa posição, eles recebem diretamente de Deus as ordens. Aí não tem como desobedecer mesmo. Kardec, acho que 900 e pouco do livro dos Espíritos, ele pergunta: os Espíritos puros, eles veem a Deus? Os Espíritos veem a Deus? E a resposta é: os espíritos mais elevados, os espíritos puros, o veem e o compreendem. Vós, os espíritos mais limitados, os sentem, só os sentem. Vocês podem até perceber, mas não compreendem. A compreensão
Deus, nós chegaremos a essa compreensão ao chegarmos a esta pureza de coração. Por quê? Porque Jesus ele disse o quê? Ele disse assim: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Por isso ele disse, se você não se torna igual a uma criança, para nós aqui, você não entra no reino. Aí a pessoa pensa que entrar no reino é abrir a porta e entrar numa cidade maravilhosa, né? O paraíso. Paraíso. Não. O reino de Deus está dentro de vós. O reino está aqui. O reino de Deus é essa construção de pureza. É o vigiar. É o não falar mal do outro. É entender que o outro é o menor espaço que existe entre você e Deus. Como eu vejo Deus? Prece de Cáritas, lá no final diz, né? Fala, né? Eu vejo através do outro. É através do outro que eu vejo Deus. Então, gente, há essa necessidade de quê? De trabalharmos no bem. Me mostre uma criança sem pureza. Você não vai encontrar uma criança sem pureza. Você pode até brigar com ela agora, daqui a pouco ela está perto de você. As crianças, elas estão brincando, se brigam ali, daqui a pouco estão brincando de novo. Os pais é que se brigam um com o outro por causa do não é isso? Por quê? Porque não tem o entendimento que elas possuem de pureza, de alegria, de prazer, de estar perto uma da outra, de convivência, de troca. É essa troca, essa convivência que devemos obter um com o outro, sempre. O outro não é seu inimigo, o outro é aquele que caminha com você nesta caminhada evolutiva. E olha, acredite, você está na família certa. Mas eu não pedi para nascer, não. Você não pediu para nascer. Você implorou. Tá? E teve a graça dessa mãezinha que você tem se oferecer, se voluntariar para ser sua mãe, para te receber como filho, como filha. Por isso, cuide bem dos seus. Cuide bem do seu lar. Cuide bem da sua família. Casou, você casou, está casado, vai constituir família, essa é a tua família. Você faz parte da família do teu pai e da tua mãe, mas teu pai e tua mãe não faz parte da tua família, não. Tem gente que não percebe isso. Tua família é aquela que você criou, aquela que você constituiu. Você é parte da família dos seus pais. Seus pais não é parte da sua família. Sua família é aquela que você vai constituir a partir de agora. Lembra? Deixará a mulher, o homem, o pai, a mãe, se unirá. Isso é uma só carne, uma só família. Quando fala carne, é uma só família. Ali é a sua família. E buscar sempre o entendimento. E não ser, muitas vezes, como somos, como praticamos dentro de casa. Porque a gente parece que é duas pessoas, uma lá fora e outra dentro de casa. Lá fora, não, tudo bem. Que isso? Não, por favor, não é assim? Né? Puxa a cadeira, né? Não, por gentileza. Dentro de casa, bom dia, meu irmão, bom dia, só vou para você. Não é assim? Sai, dá licença, deixa eu passar. Quem somos? Da rua ou de casa? Então, busquemos nos orientar sempre por esse Evangelho. Esse Evangelho, gente, trazido pelo Cristo, é a
a carta magna do universo. Este Evangelho, onde e em qualquer ordem que você aportar, que você reencarnar, você vai encontrar este Evangelho. Então, orientemos-nos